Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, que é gestão de tempo. No vídeo de hoje nós vamos abordar temas como sinônimos, realidades, gestão de tempo, gerenciamento do tempo, as etapas e um pequeno trecho de conclusão. Gestão de tempo. Vamos falar um pouquinho de uma curiosidade, que é sobre mitologia grega, para entendermos os conceitos. Então, na mitologia grega, o tempo poderia ser tratado por meio de dois personagens, que são eles Cronos e Kairos. Então, o Kairos envolve o momento oportuno, o instante adequado, trata-se de um aspecto qualitativo, enquanto o Cronos trata de um aspecto quantitativo de horas, minutos, segundos. Então, Cronos, pela mitologia grega, é o deus do tempo. E Cronos devorava os próprios filhos devido a uma profecia antiga que um dos filhos lhe roubaria o trono. Então, a sua esposa, a Reia, ela escondeu um dos filhos, chamado Zeus, que esse veio a destroná-lo, fazendo regurgitar todos os filhos que ele havia engolido e o destronado. Então, Zeus depois passou a ser o deus dos deuses lá do Olimpo, segundo a mitologia grega. Já o Kairos, no âmbito religioso, Kairos é utilizado no sentido de tempo espiritual, ou tempo de Deus, que é divergente do conceito cronológico, que vem de Cronos, de tempo terrestre. Ou seja, as horas, os dias e os anos. Pitágoras considerava Kairos como uma oportunidade, o tempo potencial, o tempo eterno, e não o linear como o de Cronos, como o que a gente conhece hoje. Então, enquanto Cronos é a personificação do tempo calculado, Kairos é o tempo oportuno. É aquilo que a gente não percebe ou que passa e a gente não vê, é a parte espiritual do tempo, ok? Só para dar uma breve introdução e de onde vem essa questão de gestão, da cronologia e outros. Então, trouxe aqui algumas palavras relacionadas ao tempo que conhecemos, que é o Cronos. Então, tem o crono, que é a expressão do tempo como conhecemos. Como eu disse, as horas, minutos, segundos, dias, anos, meses. Então, algumas palavras relacionadas a isso, que é o cronotipo, o cronograma, cronofobia, cronologia, cronologista, cronológico, cronografia, cronometria, cronoscópio e cronometrar. Trouxe algumas para a gente ver que estão ligadas ao cronos, ao tempo. Então, temos ainda aqui, para nossa realidade, no âmbito de realizações, de tarefas, de atividades, nós temos período, temos limite, prazo, a fase, o decurso, o intervalo, as entregas, a procrastinação. Temos o que é ativo, proativo e reativo dentro desse limite de tempo, onde temos início, meio e fim. Na figura central aí nós vemos Cronos com a mão na ampulheta e com a foice na outra, ou seja, seu tempo acabou, morte certa. Realidades cronológicas. Segundo pesquisa do International Stress Management Association, 60% dos brasileiros sofrem com a sobrecarga de tarefas ao longo do dia. Isso se condensa em sensação de falta de tempo, que é o que todo mundo reclama,
gestão de tempo mal feita ou nem existe uma gestão de tempo. A pessoa normalmente nem percebe que precisa fazer uma gestão de tempo. As estratégias que são necessárias para fazer essa gestão, a má gestão de tempo e essa má gestão, elas acumulam horas de sobrecarga que vai ocasionar a sensação de falta de tempo. E, logicamente, isso vai trazer uma má qualidade de vida, vão trazer doenças psíquicas, como estresse, desânimo, desmotivação, ansiedade, depressão, ou seja, as doenças do século. E aquilo que a sua mente não consegue processar, ela vai transformar em coisas reais que o seu corpo vai sentir, que daí se dá o nome de psicossomatização. É aquilo que a sua mente faz o seu corpo sentir. O Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, né? E entre as causas, quem diria, está a tal da falta do tempo. Coloquei até uma figura aí de um bonequinho acorrentado a um relógio, porque é justamente isso que a gente vive hoje em dia. É aquilo que nós não conseguimos, na maioria das vezes, gerenciar. Falta tempo para trabalhar, falta tempo para descansar, falta tempo para estar com a família, para dormir, para realizar alguma atividade física, e tudo fica sobrecarregado. Então, mas dentro disso tudo, o que é gestão de tempo? Então, fazer essa gestão de tempo é reunir técnicas para aprimorar, ou seja, melhorar a realização de algumas tarefas que a gente faz no dia a dia. Tudo que nós fazemos são atividades ou são tarefas. Então, todas essas tarefas e atividades estão relacionadas ao processo, à forma que você faz. Então, para gerenciar isso, você precisa saber medir a produtividade e a eficiência dessas atividades. E o gerenciamento do tempo é a adoção de uma série de processos desses que eu falei, e a utilização de ferramentas para auxiliar o cumprimento dessas atividades, desses projetos, dentro dos prazos específicos e que sejam satisfatórios. E a frasezinha aí, um jargão que a gente usa sempre no nosso dia a dia, né? Que é impossível gerenciar aquilo que você não pode medir. A figurinha aí do relógio com asas que eu coloquei. Então, o tempo voa. E é exatamente essa sensação. Você acorda, debruça sobre a sua mesa para trabalhar, pisca, já está na hora de ir para casa. Muitas vezes você perde a hora, leva atividades para casa porque não conseguiu gerenciar esse tempo de uma forma correta e dentro do limite de horas que você tinha. Então você acaba se sobrecarregando e acaba levando trabalho para casa, trabalho além do que você deveria fazer em horas. Então, embora seja mais comum haver preocupação com o trabalho, que também se aplica à rotina pessoal. Ou seja, aquilo que você não consegue gerenciar de um lado, você não consegue gerenciar de outro. Quando você consegue administrar melhor o seu tempo, consequentemente, o seu rendimento vai aumentar. Então, aumentando o rendimento, você consegue ter tempo para o seu bem-estar, para suas atividades físicas, para estar com a família e melhorar automaticamente o seu estado de felicidade. Então, no âmbito corporativo, os benefícios podem ser sentidos nos resultados das empresas, ou seja, você consegue entregar suas metas agregando mais valor no tempo correto. Então, proatividade, atividade e realidade das entregas. Gestão do tempo é uma habilidade e deve ser sentida e percebida em todos os âmbitos da sua vida, e não só no âmbito familiar, no lazer, mas também no âmbito aí do seu trabalho, das suas entregas, das suas atividades laborais. Então tem que ser um conjunto, tem que ter um equilíbrio nisso aí. Como fazer uma boa gestão de tempo? Cada coisa no seu tempo. Não podes produzir
uma criança num mês porque engravidou 9 mulheres. Então, não vai fazer muita diferença. Se as 9 mulheres estiverem grávidas, elas não vão se unir e dar luz a uma criança em um mês. Então, cada coisa no seu devido lugar, cada coisa ao seu tempo. Para os que são cristãos aí e conhecem a Bíblia, Eclesiastes 3:1 fala sobre tempo. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para viver, para plantar, para arrancar o que plantou. Então, tudo tem o seu tempo certo. Então, você precisa saber gerir esse tempo. Para gerir esse tempo, você precisa de planejamento. Então, como que você se planeja? Sem planejamento, então não tem como você conseguir fazer gestão. O primeiro passo, sem dúvida, é o planejamento. Então, sem ele, você corre o risco de assumir mais tarefas do que realmente consegue abraçar, do que consegue realizar. Sem o planejamento, você vai abraçar muita coisa e não vai conseguir fazer as entregas dentro daquele tempo hábil e talvez nem consiga fazer essas entregas. Com o planejamento, aumentam as suas chances de melhorar a produtividade, conquistar os resultados esperados e até mesmo aqueles que você não tinha calculado que você conseguiria alcançar. Então você precisa identificar as atividades que precisam ser cumpridas, você precisa listar essas atividades, seja num papel de pão, num papel qualquer, numa planilha eletrônica, num sistema, mas precisa ficar organizado. Precisa listar as atividades que você tem no dia a dia. Então, coloque as atividades com fácil visualização e classifique essas atividades por níveis de prioridade. Pode ser usando datas, cores, símbolos. Então, as tarefas que forem finalizadas, sinalize em vermelho, ponha um cheque, algo que possa identificar como você terminou e entregou aquela atividade para você não ter que voltar, perder tempo olhando aquela atividade novamente que você conseguiu finalizar. As atrasadas coloque em vermelho para você dar uma atenção maior e dedicar um tempo maior a ela. Aquelas que estão já para vencer, o que você depende de uma outra pessoa ou de um outro mecanismo para entregar essa atividade, então coloque em amarelo para ficar em alerta e você buscar ali o caminho que precisa ser trilhado. Então, faça o planejamento futuro das suas entregas com datas, com prazos, as pendências ou dependências, sendo que depende muitas vezes de um outro colega, de uma outra área, de um órgão público, e sempre adiante o que for possível. Defina prazos e metas, mas enxugue os prazos, ou seja, quando estiver definindo, coloque uma gordurinha a mais, um prazozinho maior, mas quando você estiver realizando, tente fazê-los com qualidade, mas no menor tempo possível, para que você tenha uma folga de tempo no final. Na parte de baixo eu coloquei um modelo de planilha que você pode utilizar com data, dia da semana, hora de entrada no seu local de trabalho, hora de início, então as paradas, as atividades que você fez e o tempo que você demora em cada atividade. Então já vai se planejando e estruturando. Se você não conhece, então procure uma atividade semelhante e estime suas horas, o seu tempo ali por aquela outra atividade. Então, vamos voltando aqui. Definição de metas. As metas são fundamentais. Opa, pulei aqui, né? As metas são fundamentais para que a motivação seja mantida sempre em alta. Evite criar metas que você não consiga cumprir, ou que seja muito extravagante, né? Crie metas que sejam factíveis. Então, se você criar uma meta que você não vai conseguir alcançar ou atingir, não faz o menor sentido. Metas contribuem com foco.
e o seu foco aumenta quando você atinge aquela meta. As metas cumpridas dão a sensação de dever cumprido, de responsabilidade. Então, estabelece novos direcionamentos, definem as priorizações, aí você consegue enxergar melhor quando você se programa através dessas metas. Então, procure utilizar, nós temos um conceito que a gente utiliza que chama SMART, é um conceito esperto, inteligente. Então, mas a sigla, ela determina específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, ou seja, a meta SMART ela precisa ter essa qualidade. Então, de nada adianta propor desafios mirabolantes e não cumpri-los. Prazos. Administre sempre o tempo para não administrar a pressão. Então, se você não consegue lidar bem com a pressão, se organize, estruture as suas atividades, suas tarefas. Isso, pessoal, em todo o âmbito da sua vida, não só na sua questão laboral, na sua questão diária de trabalho, nas suas entregas, mas também precisa ser dividido hora de sono, hora de lazer, hora com a família, hora de refeição, hora de tarefa, paradas pontuais, tudo isso precisa acontecer. Então, adquira noção e estimativa de prazo, cronometre tarefas habituais, pratique essas entregas em tempo real. Faça projeções de estimativas com uma margem segura. Como eu disse, se programe com uma gordurinha, mas se você conseguiu entregar aquela atividade antes, já acelere a próxima, para você ter um tempo maior no final. Mantenha um tempo extra para tratar eventualidades. Então, essa é a importância de você ter essa gordurinha e conseguir administrar isso, porque se acontecer alguma eventualidade, alguma coisa que não estava prevista, então você tem esse tempo para conseguir se organizar. Seja proativo, ganhou tempo em atividade, invista na próxima. Seja senhor do tempo para não ser escravo dele. Se o prazo é um assunto que lhe causa dor de cabeça, é melhor se acostumar, pois é importante cumprir horários. Você está sendo devorado pelo seu tempo? Então faça agendamentos. Não confie na sua memória. Controle a sua agenda. Não conte com a sorte. Comece antes para não terminar depois. Anote os compromissos. Use uma agenda de papel, uma agenda do smartphone, agenda digital. O Google Agenda, que é bem bacana, que ele te dá os alertas, e é uma ferramenta gratuita, não tem valor financeiro nenhum, mas tem um valor agregado muito grande, porque você cria essa agenda e onde você estiver, hoje ninguém se desvincula dos smartphones, então ele te gera esses alertas no momento que você colocou ali. Então, é uma agenda muito bacana e funciona online, de onde você estiver, você consegue ter acesso a ela. Estabeleça os alertas, né, com as agendas digitais, confira a sua agenda toda manhã, para você ter certeza do que você tem durante o dia, reuniões, compromissos, mas já esteja preparado, sabendo que se você postergar uma atividade, uma tarefa, uma ação, você vai ter dificuldade com a próxima. Tenha compromisso e estabeleça a cultura de agendamentos e de entregas no momento correto. Faça escolhas. Se você vai, se você fica, se você faz, se você não faz, se você pode deixar para depois priorizar outra, se você vai aceitar uma atividade, se você vai ignorá-la. Então, faça exercício de reflexão para suas atividades, seus afazeres. Crie o senso de priorização, ou seja, aquilo que é mais urgente, mais importante, realize primeiro. Escolha o que é necessário cumprir. Equalize o que são direitos e o que são deveres. Opte por atividades que tenham relação com seus propósitos. Priorize itens alinhados aos objetivos, sem deixar de cumprir os demais, é claro.
Não aceite tudo que lhe é pedido. Saiba avaliar quando, como é, se e somente se é necessário fazer aquela atividade. Muitas vezes a gente vai fazendo durante o dia atividades que podem deixar para depois ou que nem são necessárias, mas só porque estão ali a gente quer fazer e acaba atrasando atividades que podem impactar outros processos mais na frente. Então avalie o seu tempo, não se comprometa de forma desnecessária, mas se comprometer, sempre cumpra com o que você prometeu. Sempre pense se é necessário realizar todas as atividades. Priorize as tarefas. Vamos, combinar aí que 24 horas pode ser bem pouquinho para realizar tudo que devemos realizar. Por isso, como eu falei no slide anterior, é necessário priorizar. Classifique as tarefas em ordem de importância, nível, urgência. Comece pelas mais importantes, mais urgências, depois vai descendo aí o nível. Assuma as que for mais urgentes como de suma importância, para que você consiga terminar essas mais importantes no prazo adequado ou no menor prazo possível e, se puder, algumas que não são necessárias, delegar para outras pessoas, para que as outras também possam ser entregues no prazo, melhor ainda. Então, não deixe para depois as que são prioridade e que vai depender da sua avaliação. Né? Sempre, logo chegou pela manhã ou a atividade da semana, já deu uma olhada na segunda-feira, tudo que você vai fazer durante a semana e durante o dia, chegou no seu escritório, chegou na sua mesa, já verifique tudo que você tem que fazer no seu dia para que você consiga começar e terminar nos horários oportunos. Se puder delegar tarefas, ótimo. Definindo o nível de urgência, você vai definir aí o que você pode delegar ou não. Você não vai conseguir fazer tudo normalmente. Então, perceba o que depende de você e o que não depende. Aquilo que não depende, que você puder delegar, você passe para o seu colega que consegue te ajudar, para o seu subordinado, peça apoio. Se for no âmbito da sua empresa aí, do seu trabalho, peça ajuda dos colegas de trabalho, peça apoio da família para atividades que são relacionadas à casa, ao dia a dia, à família, a amigos, e que você às vezes absorve e pode deixar para outra pessoa fazer e não impactar aquilo que você tem durante o dia. Levante a mão sempre que houver necessidade. Não espere o leite derramar. Então, esquentou, se derramou, não adianta chorar mais. Fuja da procrastinação. Tome alguns cuidados para evitar o vício da procrastinação. Isso é terrível. Que, se não tomar cuidado, é o que acontece normalmente no dia a dia das pessoas. Principalmente hoje, com tantas redes sociais, as pessoas não se desligam dos aparelhos celulares, das redes sociais. Então, precisa ter muito cuidado para administrar isso. É errado utilizar a rede social? Não. Hoje, inclusive, a maioria das empresas se valem dessas redes sociais para o trabalho no dia a dia. Então, para marcar reunião, para mandar uma mensagem. Então, para muitas coisas, as redes sociais hoje são o carro-chefe, mas tem que ter muito cuidado com a forma que você utiliza isso durante a realização das suas atividades. Não deixe as suas atividades para depois por causa de uso de rede social. Se vigie, se monitore. Então mantenha foco, evite distrações. Faça primeiro, converse depois. Estabeleça horários para você olhar a sua rede social. Então você tem um intervalo da hora do almoço, você tem um momento que você tira para o seu café. Então procure, a não ser que seja uma rede social que você utilize para fins de trabalho, lance mão desses momentos para
olhar suas redes sociais. Então, o que nos tira muito a atenção? Rede social, TV, mensagem, conversa demorada no cafezinho ou em excesso, conversa em excesso com os colegas de trabalho e deixando atividades para depois. Então, isso é um perigo. Precisamos nos monitorar para não deixar isso acontecer. Então, se você estiver começando a exercitar essa gestão de tempo, então se bonifique. Ó, hoje, se eu conseguir realizar minhas tarefas nesse tempo, eu vou me presentear com isso. É um café melhor, é um chocolate, não sei, crie bonificações para você mesmo. Exercite a concentração para você entregar as suas atividades no momento certo. Crie o hábito de se antecipar às coisas, seja proativo, principalmente SLA. Muitas vezes nós temos um SLA grande, que é o nosso acordo de nível de serviço, ou seja, o tempo que a gente tem pré-definido para entregar uma determinada atividade, e muitas vezes o nosso SLA é de 4 horas, é de 2 dias, de coisas que com 2 cliques você resolve. Então, se você tem esse SLA para uma coisa tão rápida, realize logo, já fique livre daquilo, crie momentos para você realizar outras atividades. E que atire a primeira pedra quem nunca deixou para fazer amanhã o que poderia fazer hoje, ontem, anteontem, poderia estar pronto há muito tempo. Então, pausas. Organize suas pausas. Elas são necessárias para que você consiga manter o foco. As pausas durante as rotinas precisam ser estratégicas. Faça apenas pausas necessárias para o bem-estar e a saúde ocupacional. Fique sempre em alerta, fique focado e concentrado, mas evite os exageros. Evite forçar demais aquilo que você está fazendo. Se começou a sobrecarregar, dê uma paradinha, tome uma água, vá ao banheiro, tome um café. Né? Se sentir esgotado na atividade, pare. Você não vai conseguir resolver em mais 5 minutos aquilo que você não resolveu em 2 horas. Então, pare aqueles 5 minutos, desconcentre um pouco e depois volte para a sua atividade. Recupere a energia, recomece. Evite o estresse e a estafa mental. Pausas regulares melhoram a sua produtividade. Evite ser multitarefas. Ninguém consegue fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Você não é um polvo, você não é um octopus, você não tem 8 braços. Então, evite fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Então, é importante você ser multitarefa? É legal? É. Então, faça, mas tome muito cuidado. Só assuma o que for capaz de entregar. Se assumir, entregue no prazo. Absorva a quantidade de tarefas, de atividades até onde for saudável, né? Evite os contratempos. As suas tarefas, as suas atividades não podem ser um fardo para você. Muitas vezes são cansativas? São, mas cuidado com o excesso. Cuidado com a estafa, cuidado com o estresse. Se for o caso, evite abraçar muitas obrigações. Então, tem algumas recomendações que a gente faz que são importantes colocar em prática. Priorize tarefas, faça boas escolhas, delegue algumas atividades que não dependem estritamente de você, para você não ser penalizado. Evite a exaustão e a frustração. Não fique sobrecarregado com muita frequência. Às vezes acontece sobrecarregar por uma atividade? Acontece, mas se isso começar a virar uma rotina, algo está errado. Então repense isso aí para evitar o estresse. Na era digital, principalmente no nosso tempo hoje, é muito complicado o tempo pequeno para uma quantidade de coisa. Então, tudo é importante, tudo é urgente, tudo é prioridade. Nada é normal, médio ou de baixa prioridade. Tudo é urgente e tem as urgências das urgências ainda. Então,
não se frustre com essa velocidade da era digital. Encare essa velocidade como uma aliada e não como um vilão aí, um malfeitor. Você tem tecnologia para te ajudar na gestão de tempo. Então, procure organizar melhor os seus compromissos, faça seu planejamento. Então, novamente, lance mão das agendas digitais, Google Agenda ou agenda do seu smartphone. Tem meios de facilitar a comunicação. Às vezes muito rápido você consegue uma dúvida de realizar, tirar uma dúvida de alguma coisa por um WhatsApp, por uma mensagem de texto, por uma ligação rápida. Nós temos muitos meios para isso hoje e às vezes nós conseguimos resolver coisas muito rápidas. Então não deixe pendência, não deixe aresta, vá fazendo suas atividades no tempo real e bem organizada. Então, especifique atividades, distribua aquilo que não é seu, não tente pegar para você, priorize a sua forma de pensar e de agir. Então, pense primeiro, se organize. É melhor você pensar uma hora a mais, saber como que você vai conseguir realizar aquela tarefa do que ir fazendo e parando e voltando e fazendo, refazendo, tendo retrabalho. Melhor pensar mais primeiro e agir depois com mais segurança e você vai ganhar tempo e facilitar a sua vida e o seu tempo. As quebras de pauta podem ocorrer? Podem, claro. Situações inesperadas podem acontecer? Podem. Mesmo com tanta tecnologia, mesmo com tanta organização, então a gente pode ter quebra de pauta aí, pode acontecer ações inesperadas, imprevistos, então podem existir obstáculos, mas se ocorrer, mantenha calma, mantenha a cabeça no lugar, respire fundo, resolva as pendências e as adversidades, evite uma avalanche no seu cronograma. Se você deixar uma coisa se prolongar, a próxima vai se prolongar, a outra também, e aquilo vai virar uma bola de neve. Então, tente se prevenir contra os contratempos que podem vir. Então, faça, além da gestão do tempo, faça a gestão dos riscos. Identifique os riscos que podem acontecer nas suas atividades, nas suas tarefas. Então, se planeje contando que, se tem um risco, você já elimine, você mitigue, ou se você acha que aquele risco não vai poder ser resolvido, então que você o aceite e passe por cima dele e que ele não impacte suas atividades. Esteja sempre pronto para esses eventos. Então, seja ativo e proativo. Um lembrete aqui, ó. Nunca se desespere. Fato. Então, problemas vão acontecer? Vão. Mas uma frase que eu costumo dizer sempre é: se o problema não tem solução, não esquente a cabeça, porque o problema não tem solução mesmo. E se o problema tem solução, ele é apenas um problema. Não esquente a cabeça porque ele tem solução. Quem esquenta a cabeça é palito de fósforo e mesmo assim morre queimado. Algumas dicas aqui para melhorar a gestão de tempo e a qualidade de vida. Então, dicas anteriores são bem aceitas. Então, a gente tem que realizar uma boa gestão de tempo. Peça ajuda se você não souber fazer essa organização. Trabalhe no que gosta, defina seus horários. Foque em aumentar a produtividade sem mais horas de trabalho. Então, tente embutir toda a sua atividade no seu horário de trabalho. Evite levar trabalho para casa porque a sua gestão de tempo não foi feita corretamente. Tem que haver um equilíbrio entre as questões pessoais e profissionais. Separe as duas e terá ainda mais tempo para se organizar. Marque seus compromissos dentro dos seus horários e melhore a sua qualidade de vida. Tempo é um tesouro que nós ganhamos e ele se vai sem a gente perceber. Então, cuide bem do seu tempo. Eficiência. Eficiência na vida, eficiência nos projetos, para tudo a gente tem que ter eficiência. Assim como nas ações anteriores que nós falamos,
Então, a eficiência é de suma importância. Resultados dessas mudanças não vão aparecer de uma hora para outra, tá, pessoal? Então, é preciso colocar em prática as técnicas que a gente falou, que a gente vem falando, e fazer dessas técnicas um hábito. Velhos hábitos, a gente vai andar com eles o tempo todo e eles vão querer aparecer, como a procrastinação, o desvio aí de pensamentos, aquela conversinha demasiada no café, passar horas em redes sociais. Tudo isso são hábitos que a gente precisa aprender a mudar e fazer disso uma cultura. Então, transforme as técnicas em regras, crie cultura de gestão de tempo e se policie o tempo todo. Crie e aplique os procedimentos constantes em suas atividades. Você tem o tempo nas mãos, controle o tempo que tem. Então, um resumo disso tudo: tenha metas claras e bem definidas. Costumo dizer que quem não tem metas não vive, apenas sobrevive. É importante que você saiba exatamente quais são os próximos passos e o que vai fazer até chegar lá. Organize suas atividades, visualize seus objetivos, mantenha-se sempre positivo, crie um mapa de atividades. Então, crie uma tabela, use planilha, como eu falei, digital, sistema, papel, cada um tem o seu jeito. Coloque as atividades em ordem cronológica, de acordo, né, com as urgências e prioridades. Evite, como eu estou falando desde o começo, procrastinar. Então, acelere tudo que for possível para ganhar tempo nas próximas atividades. Ser pontual não é mérito, é obrigação. Ser ativo é uma dádiva. E ser proativo é uma qualidade que deve ser exercitada. Toda ação é mais rápida que a reação. Pense em estrutura das atividades, entenda e mitigue os riscos, planeje as ações, estruture e execute habilidades para precisão e antecipação. Trouxe uma outra figura aqui bem legal, que é a torre aqui, chamada Farol de Alexandria. Esse farol foi criado há milhares de anos, né, mais ou menos ali entre 280 e 247 a.C. Tinha mais ou menos 130 metros de altura. Então, eles criaram esse farol, que toda noite era aceso uma fogueira ali, um jogo de espelhos, e esse farol conseguia iluminar ou conseguia ser visto até 50 quilômetros de distância. Então, antes desse farol, era muito comum os navegantes se perderem, tomarem um posicionamento errado, irem mais para o fundo do mar ao invés de vir mais para a praia. Então, todos esses perigos aconteciam após escurecer. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe isso? Porque toda essa gestão que nós falamos até aqui, se você não tiver direção, de nada adianta, né? Não adianta ter todos os recursos, como eles tinham barcos, velas, remos, sabiam navegar, mas não sabiam para onde ir porque não tinham a direção. Então, não adianta ter todos os recursos, mas não saber para onde ir, quais etapas concluir, quais rumos tomar para alcançar os seus objetivos. Então fica aí essa reflexão junto aí com o nosso vídeo de gestão de tempo. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se tiverem perguntas, podem me mandar por e-mail, podem colocar na descrição. Espero que curtam aí o vídeo. Podem compartilhar, acionem lá o nosso sininho lá para receber as novas notificações. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá!